Você realmente acha normal viver em função de uma agenda? Tu vai comer olhando uma tela. Tu acorda pensando na próxima tarefa. Tu respira já cheia de turbilhões na cabeça. Tu conversa com alguém já pensando no próximo compromisso. Quando vai orar, você fala com Deus na maior pressa do mundo. E quando descansa, você descansa com culpa. E aí eu te pergunto, qual foi o exato momento em que isso se tornou uma rotina produtiva? Talvez o nosso problema não seja falta de tempo. Talvez seja falta de prioridade, de elencar o que realmente é importante no nosso dia e de principalmente desfrutar da vida que Deus nos deu. Anos atrás eu vivia exatamente assim. Achava que isso era uma boa rotina e achava que eu estava sendo a pessoa mais produtiva do mundo. Mas Deus me incomodou, me confrontou e me mostrou que essa não era a vida que Ele queria que eu vivesse. Só que naquela época nem passava pela minha cabeça que a maneira que eu estava vivendo era uma maneira equivocada de viver. Porque não existe o certo ou o errado, mas existe uma vida melhor. Existe uma maneira melhor de viver. E a que eu estava vivendo não era essa boa maneira de viver. Oi, amigas! Bem-vindas ao nosso segundo episódio do nosso podcast Enquanto Durar o Café. Eu já estou aqui com o meu e hoje nós estamos com um cafezinho gelado, porém sem gelo, porque não tá tão calor assim para colocar tantos gelos e eu tô bem animada para nossa conversa de hoje. Então, assim, se você ainda não pegou o café, pega o seu café pra gente ter a nossa conversa do dia. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a pensar sobre o assunto dessa semana, me veio meio que um pensamento muito recorrente. Por quê? Eu tenho um planejamento, obviamente, e o que estava planejado para ser o episódio de hoje parecia que não estava se encaixando de acordo com o que nós falamos da última semana. Então, se você não viu o último podcast, eu vou deixar ele aqui linkado para você no card e também no primeiro link aqui do box, porque foi muito interessante e eu falei com vocês sobre essa pressa que nós sentimos em viver a nossa vida. Portanto, eu pensei, o que eu vou falar com eles? Talvez eu queria que tivesse uma certa continuidade para a gente poder conversar e não ficar só um monólogo, porque não é isso que eu quero que a gente converse. E aí, eu estava tendo a minha sessão de estudos normalmente, e um dia super comum, e foi falado sobre um ponto da vida lenta. E eu pensei, tá, se o primeiro episódio foi falando sobre que a nossa vida não é uma maratona, por que eu não continuo essa conversa com um pouco mais de profundidade? Bom, e é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos conversar sobre viver uma vida mais lenta, mais devagar. Tanto que esse é o título do nosso podcast. E talvez você tenha visualizado essa frase como algo que você precisa fazer as coisas no mais lento possível, ou até mesmo aquela tarefa que demorava um tempo, você vai começar a viver uma vida mais lenta, vai demorar o dobro do tempo. Não é bem isso que eu quero trazer aqui para vocês. A questão toda é que nós podemos viver uma vida lenta sem diminuir a qualidade das coisas que a gente faz. Parte da gente aprender a ser monotarefa. A gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu tô estudando, então eu tô vendo um vídeo, eu tô editando outro, eu tô lendo isso, eu tô lendo aquilo, minha mente tá em outro lugar. E a ideia central é que nós possamos ser monotarefas, fazer uma coisa por vez, concentrada, com a mente, com o corpo no mesmo lugar e fazer aquilo com excelência, sabe? No sentido de fazer isso como um sentimento de contemplação mesmo. Daí, em Provérbios 6 vai nos advertir sobre nós não cumprirmos um princípio, que é o de desfrutar a vida que nos foi dada e que estamos construindo com nossos hábitos, relacionamentos com Deus e trabalho. E aí, esse versículo em si, ele vai falar sobre o quanto é tolice da nossa parte nós não aproveitarmos o tempo e a vida que nos foi dada, e muito menos os recursos dessa vida, porque às vezes a gente fica preocupado em trabalhar, 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 ou fazer, 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 e a gente não tem um momento de contemplação do tanto que a gente fez. Por que a gente está fazendo tanto se a gente não para aproveitar o resultado que a gente colhe desse tanto de afazeres, sabe? E quando a gente começa a viver a nossa vida em função de dar check numa lista infinita de coisas todos os dias, a gente para de contemplar
para de apreciar, para de entender o valor do nosso tempo. Isso vai tudo totalmente contra a Bíblia, vai totalmente contra a gente entender e valorizar o nosso tempo, contemplar o Senhor na beleza de todas as coisas, e a gente vive em função dos nossos pensamentos, de ser multitarefas, sempre estar ocupado para fazer as coisas. Só que, gente, quem quer ficar ocupado o dia todo? Eu não quero. Você quer? Eu acho que não, porque se você está aqui me ouvindo falar sobre, é porque algo te chamou a atenção. Talvez é algo que você acredita que você gostaria de viver e você só não entendia isso. E viver nessa função de sempre estar atolado em tantas coisas ou já acordar com pressa, correndo, não é uma maneira de apreciar a vida, tampouco desfrutá-la. Sabe, eu acho que a nossa vida pode ser tão bonita e tão a mais do que viver num senso de urgência, só naquele momento de ficar apagando fogo, de sempre estar distraída com alguma coisa. Eu acho que a gente pode muito mais do que isso. Tá, Yara, mas por que que eu deveria, então, fazer as coisas mais devagar? A partir do momento que você começa a entender, contemplar e viver o devagar, você começa a ter uma vida com mais presença, com mais contemplação, com mais calma e de uma certa forma mais beleza, porque você vai conseguir olhar para os teus dias diferente e talvez seja até uma maneira de romantizar a nossa vida. Sabe, a gente não precisa ficar em função de tantas coisas na nossa jornada terrena. A gente pode apreciar, aproveitar e viver de uma maneira confortável, gostosa e que no dia seguinte a gente acorde animado para viver a nossa vida, a nossa rotina. Eu quero que você imagine agora, você acordando num horário bom, sem pressa, sem correria, você vai até o banheiro, toma seu banho, faz seu skincare, faz ali suas higienes, você prepara o seu café com calma, você toma o seu café com calma, apreciando ali a tua casa, tudo aquilo que Deus já te deu, ouvindo a vida acontecer. E aí você começa a se arrumar para o trabalho, seja ele home office ou seja ele CLT, né, em outro lugar, fora de casa. Você começa a arrumar com calma, você lê um pouco, você ora, você faz seu devocional e aí você tá pronta para ir trabalhar sem aquela sensação de urgência, de estar atrasada para algo, porque você fez tudo no seu tempo, com calma, e você entendeu o quanto é importante viver essa manhã tranquila. O que mudaria na sua vida se você passasse a vivê-lo assim? Cara, o dia que eu comecei a viver assim, mudou muita coisa. Eu sou uma pessoa muito menos estressada, menos irritada e eu tenho mais sensibilidade para viver, sabe? Para mim foi algo de um impacto muito positivo. E eu, sinceramente, não quero voltar a viver como eu vivia antes. Eu quero manter isso e cada vez mais conseguir ser uma pessoa que tem leveza no dia a dia, que faz as coisas com calma, com excelência, que eu não fico com o corpo aqui, mas a mente em outro lugar, sabe? E esse foi um movimento que nós chamamos de slow living. Isso teve o início lá na Itália por conta, se não me engano, do slow food, que eles queriam, então, tirar aquela importância do fast food e trazer a importância da comida caseira, feita com calma, em família, em momentos. Então, isso surgiu lá e foi, então, aplicado para parte da vida, aquela vida super exaustiva, super corrida, mas que você possa apreciar a tua própria vida. E aí, quais são os benefícios então de implementar o slow living na nossa vida? É você não ter mais estresse, é você não ficar o tempo todo só correndo, você reduz sua ansiedade, você começa a ter mais clareza mental, ter mais foco e ter, de fato, mais alegria e contentamento na sua própria rotina. Daí, como que a gente vai criar essa vida, então? Eu escrevi aqui para eu não esquecer e poder compartilhar com vocês como que a gente vai fazer. Então, se até agora você não pegou um papel e caneta, esse é o momento para você anotar. Primeira coisa, você vai passar a dedicar a primeira hora do seu dia a fazer monotarefa. O que é isso? Vamos supor, vou exemplificar pela minha própria rotina. Eu acordo, do que eu acordo, eu brinco um pouquinho com os cachorros, eu vou ao banheiro, tomo meu banho, faço a minha higiene e eu faço só isso. Depois eu preparo um café, venho aqui, faço meu devocional, venho para minha mesa, né? Faço meu devocional, faço um bloco de leitura.
me exercito, depois que eu me exercito, eu tomo um banho, tomo meu café da manhã. Eu faço uma coisa por vez, porque eu já vivi muito nessa loucura de querer fazer tudo ao mesmo tempo e isso não funcionava. Então, talvez, se você vive assim, você sente que tá alguma coisa errada, é porque não tá funcionando e você precisa recalcular a rota. Então, comece a fazer monotarefas. Na primeira hora do dia, depois é mais simples de você sempre fazer monotarefa. 2. Aprenda a dizer não para tudo aquilo que é trivial. E aqui, a gente faz uma ponte com o livro Essencialismo. Foi um livro que eu li no início desse ano e, gente, misericórdia, que livro bom. Fica a minha indicação para vocês. Vou deixar o link aqui no box. Ele vai falar então sobre entendermos, apreciarmos que uma vida essencialista não é uma vida sem nada, não é uma vida com poucas coisas, não tem relação com o minimalismo, tem relação com você pensar com calma, você pensar uma coisa por vez e você entender o que que é trivial na sua vida. O que que hoje faz parte da sua vida e que só tá drenando sua energia, que não tá te fazendo avançar, que não tá te fazendo andar para frente, que não está te aproximando da pessoa que você deseja viver, ser, né? Da pessoa que você deseja ser e da maneira que você deseja viver. Ele vai nos mostrar tudo aquilo que realmente é trivial e tudo aquilo que não é um sim óbvio, ele deixa de ser um sim para nós. Porque quando nós temos que fazer algo que é importante pra gente, a gente tem a certeza daquilo. A gente não precisa ficar colocando pós e contras sobre aquilo. A gente sabe exatamente o que precisa ser feito. Então fica a minha indicação. Terceira coisa, passe a valorizar as pequenas pausas do seu dia. A gente vive tão na correria que a gente não consegue valorizar a pausa do café, a pausa para você dar uma andada na sua casa, a pausa para você respirar. Então valorize essas pausas. Sim, tome um café, tome uma água, faça algo por você e valorize esses pequenos momentinhos de prazer. Por fim, vai ficar como uma tarefa da nossa conversa. Você vai escolher uma tarefa. Você vai olhar para tudo que você faz hoje, você vai escolher uma tarefa e amanhã, quinta-feira, você vai fazer essa tarefa com calma. Viver uma vida mais lenta, mais devagar, mais tranquila é você começar a fazer as coisas sem tanta pressa. E aí você começa a ter uma vida mais lenta, mais devagar. Então, você vai escolher essa uma tarefa e você vai se dedicar a fazê-la com calma, com apreciação, você de fato vai estar ali conectada, concentrada, sabendo exatamente o que você está fazendo, e aí você vai começar a fazer isso na quinta, na sexta, no sábado, e aí fica como tarefa para você começar a viver uma vida mais lenta, porque de fato há beleza nessa vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Ainda tem café na xícara, mas a nossa conversa já chegou ao fim. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Então não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, porque a gente fala sobre muitas coisas que contribuem para nossa vida ser mais significativa. E também, se você quiser ver um pouco mais da minha rotina, é só me seguir lá no Instagram que eu compartilho diariamente com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e tchau!